Graças e paz, povo de Deus. Eita glória. Diga assim, eita glória. Eita glória. Sente onde você está. Fica à vontade. Hoje está frio, né? Saí de casa, quando eu olho no termômetro do carro, 5 graus. Chego nas ruas, aquele nevoeiro, a gente quase não vê os carros. E aquilo me arremeteu a algo que Flávio José falou, né? Ele falou que João, lá na ilha de Patmos, tentaram de tudo para barrar ele, para parar, para que ele não desse testemunho de quem Jesus era. E prepararam uma caldeira, zona cheia de azeite quente, e lançaram ele lá dentro. E João levantava assim, ó, porque o azeite que estava dentro dele queimava muito mais do que o que estava ali fora. E eu lembrando daquilo ali, eu disse assim, às vezes o tempo, as circunstâncias, parece até, né, que está frio, parece que não nos favorece, mas em um ambiente de glória, isso faz toda a diferença. No lugar onde nós entregamos aquilo que Deus tem para nós. Que dia memorável é esse dia. Um dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais. A importância de um pai. A importância do sacerdócio. Nós precisamos olhar e... Você já observou por que os carros têm 3 retrovisores? Um retrovisor central e 2 laterais? É para a gente sempre olhar para trás, porque o que vem atrás pode trazer segurança naquilo que está na frente. Sempre temos que olhar para as nossas raízes e saber que nós não podemos anular o que ficou lá atrás. Talvez você não tenha culpa, os teus filhos não têm culpa de terem vindo de você, mas você tem a responsabilidade de fazer com que a vida dele seja uma pista de voo. Nós iremos construir lugares para os nossos filhos com a nossa vida em Deus, com a nossa dedicação, com a nossa renúncia, com aquilo que dizemos não hoje para as propostas. Como nós nos guardamos em Deus, como nós servimos a Deus, isso importa sim na vida dos nossos filhos. Aquilo que hoje nós estamos renunciando é o que vai santificar a vida dos nossos filhos. E eu lembro de uma palavra do pastor José Rodrigues, que é o pastor sênior da MCM, Missão Cristã Mundial. O pastor José sempre falava assim: no dia que alguém lembrar de alguém justo, honesto, íntegro e temente a Deus, que ele lembre de você. No dia que os nossos filhos tiverem que lembrar de uma mulher de Deus, fervorosa, de uma intercessora, que eles lembrem de você. Porque a partir de você, a vida deles pode ser diferente. No dia que os seus filhos tiverem que lembrar de um homem honesto, íntegro a Deus, temente, que ele lembre de você. Paulo falava que não vivia ele, mas Cristo agora é que vivia nele. Quando nós trazemos as nossas vontades crucificadas, quando nós deixamos com que Cristo realmente se revele naquilo que em muitos de nós foram feridas, foram marcas, nós entendemos que a cruz é só um lugar de passagem e não um lugar de morada. A cruz é um lugar onde nós descobrimos a nossa identidade no Pai, através do Filho que se entrega para cumprir a vontade do Pai. E o tema da ministração que eu trago essa manhã são as feridas da imoralidade. O que isso tem a ver com o Dia dos Pais? Tem tudo a ver. Pois nós temos que entender que os grandes prejuízos que a imoralidade ela tem causado na vida das pessoas tem sido
através da identidade. Porque a vida de todas as pessoas, o principal elemento da personalidade de um indivíduo, né, é a sua identidade. E nós podemos definir identidade como sendo, né, como que eu falo, esse conhecimento da verdade divina. A nossa identidade é quando nós nos aprofundamos em conhecer a Cristo, em conhecer a Deus, né? Então, em diversas áreas da nossa vida, a partir de quando nós temos uma visão de quem Deus é, nós iremos perceber quantas mazelas dentro de nós precisamos curar, quantos lugares escabrosos nós precisamos levar luz, esperança, abrigo e acolhimento, né? Na mesma proporção que nós perdemos, né, ou que nós perdemos a nossa identidade de quem nós somos ministerialmente, o nosso ser, a nossa identidade em Deus, nós também perdemos a noção de tempo, de mundo, de desenvolver as nossas habilidades e fracassamos em muitas áreas da nossa vida, porque nós permitimos que muitos traumas, eles dominem, eles têm uma influência muito maior nas nossas vidas. E todas as pessoas que elas foram traumatizadas na sua identidade, elas estão bloqueadas na sua vocação, no seu ministério, no seu chamado, na sua profissão. O que eu mais me deparo hoje são com pessoas altamente qualificadas, cheias de habilidades, com habilidades exponencialmente gigantescas, mas elas não se veem dessa forma. E eu me deparo com pessoas que eu fico assim, se ela pudesse se ver com os meus olhos, se elas pudessem se olhar, né, com a visão que eu tenho a respeito delas, se elas pudessem ver como eu as vejo, né? E isso também é o desejo do Pai, que a gente possa se ver como Ele nos vê, que a gente possa olhar para o propósito original. E o propósito original de Deus é que a gente tenha a revelação do Pai. E como filho, nós vamos entender que nada, absolutamente nada, tem o poder de nos paralisar. Pois, quando Deus nos criou, Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E nós fomos criados com esse poder, com essa identidade. E nós só estamos aqui por um propósito de Deus. O Senhor nos deu o governo, né? A proposta de Jesus é que o arrependimento chegasse nas nossas vidas e nos transformasse. Zaqueu, ele ouve falar de Jesus e a Bíblia diz que ele era pequenininho, mas ele disse assim: cara, vem uma grande multidão aí, como que eu faço para ver esse homem? Ele subiu em uma árvore. Jesus olha assim para ele e diz assim: Zaqueu, desce daí. Convém que hoje eu pouso na sua casa. Hoje chegou salvação na sua casa. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, a gente precisa abrir mão para o egoísmo. A gente precisa abrir mão das nossas vontades. Zaqueu disse assim: Senhor, se há alguém que eu tenha defraudado, 4 vezes eu restituirei por aquilo, pelo prejuízo que eu causei. Todas as pessoas que estão nessa busca pelo Pai, estão descobrindo essa identidade sendo revelada, elas estão dispostas a abrir mão de coisas que não têm nenhum valor celestial. Existem coisas que são transitórias, e nós precisamos saber que se o Senhor nos confiou, é para essas coisas nos servirem. Pessoas valem mais do que coisas. Tem gente que está amando coisas e deixando de amar pessoas. O propósito da cruz é reconciliar os filhos aos pais. E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias Deus iria derramar o espírito do profeta Elias, que iria trazer reconciliação entre pais e filhos. Os filhos iriam reconciliar o coração dos seus pais. Quantos de nós hoje temos mais facilidade de dizer que amamos os nossos pais? Quantos caminhos têm sido quebrados? Porque Deus está se revelando às nações. Tem muita gente enganada.
acreditando no poder do anticristo, ou disso ou daquilo, sendo que a proposta de Cristo é que o governo dele estava sendo implantado e ele governa as nações. Quando Cristo, ele dessas profundezas da terra, quando ele vence na cruz, que ele ressurge, ele diz assim: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Mas foi todo. Jesus governa através da sua igreja, com a sua igreja. E nós, como filhos, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, João diz que o Senhor nos constituiu como filhos, como herdeiros, pelo sangue dele. Ele nos limpou, nos lavou e nos comprou como filho, e nos restituiu ao nosso lugar nas regiões celestes. Pois lá na cruz, através da morte de Jesus, através da sua crucificação, da sua ressurreição e da sua glorificação, nós recebemos esse mesmo poder, essa mesma autoridade, né? E é por isso que o diabo, o inimigo, ele tenta destruir a nossa imagem, a nossa identidade como filhos, porque se nós não tivermos percepção no Espírito de quem nós somos, nós poderemos viver bloqueado todos os dias da nossa vida. Então, o inimigo das nossas almas, ele quer nos mutilar desde o ventre da nossa mãe, desde a nossa concepção, porque Deus, ele deseja ter muitos filhos. O Cocada está cumprindo bem o versículo, né, Cocada? Eu estava olhando aqui no Benjamin, só menina ali tinha 3. Rapaz, pensa num homem que tem cumprido a risca, assim, cada versículo. Viu, Aline? Parabéns, né? São 5, né? É 4? Eu estava contando mais 5, será que tem mistério aí? 4, velho. Isso é bom, tá? Se quiser pode, né? A mulher não tá desligada não, ela está conectada aí. Isso é muito bom, ter filhos. Não, vou criar gente dá muito problema, vou criar um cachorro. Olha, isso é muito bom ter cachorro. Lá em casa a gente tem cachorro. Cuide dos animais e ame pessoas. Sabe, cada segundo, cada momento, intensamente. Nós temos que ser intencionais naquilo que somos. Tem muita gente que, em nome do sucesso, em nome do reconhecimento pessoal, em nome da glória, da fama, estão destruindo seus lares. Jesus, ele traz um alerta, né? Em Lucas 15, ele tem 3 parábolas, né? E uma das parábolas, ele fala de uma mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma delas. E ela não perdeu na rua, ela perdeu foi dentro de casa. Valores que são perdidos dentro de casa, né? Quantos de nós, né, nós temos deixado para depois, para amanhã, para na hora que der tempo, e perdemos a oportunidade de ter qualidade de vida. E qualidade de vida está relacionada àquilo que você entrega, né? Nós precisamos entregar o nosso melhor no nosso tempo, com aquilo que nós temos. Talvez você não esteja financeiramente como você queria. Talvez os recursos que você queria para a sua família não estão da forma como você sonhou ou planejou. Mas você precisa entregar o seu melhor dentro das suas circunstâncias. Quantas vezes eu lembro, né, que momentos que estão eternizados na minha mente, estão cravados na minha mente, né, que a gente ia pro Riachozinho, pro Ribeirãozinho. O meu cunhado está aqui, o Lucindo, minha irmã, minhas filhas, e a gente ia colocava tijolos ali no chão, com uma grelhazinha, levava 1 quilo de carne, uma tubaína, lá no Maranhão a gente chama de Rive, um refrigerante muito bom que tem lá, e a gente fazia uma farra, era uma festa, e ainda levava aquele pacote de farinha. Lá no Maranhão a gente gosta de farinha de puba, né? Chama de puba, uma farinha bem crocantezinha. Levava, e eram momentos, sabe, que ficavam marcados aquilo ali. E eu tenho alguns sobrinhos, e quando meu irmão era garoto, eu sou mais velho que o meu irmão caçula, 13 anos. Um dia meu sobrinho chegou assim para mim e disse: tio,
eu quero lhe falar uma coisa. Meu sobrinho Tiago, ele falou assim: tio, eu quero lhe falar uma coisa. O senhor lembra daquele dia que o senhor pegou o seu carro e encheu com os meus amigos e a gente foi lá para um campo de futebol e o senhor foi seu árbitro? Aquele foi um dos melhores dias da minha vida. E eu não lembrava disso. E ele chega para mim e começa a narrar isso, né? E olhando assim, a importância que nós temos de deixar essas memórias no coração dos nossos filhos e das nossas famílias. Eu, como terapeuta, como pastor, eu tenho que ter um equilíbrio muito grande naquilo que eu ouço, pois tem hora que o coração da gente corta com o que a gente ouve. E a gente tem que buscar em Cristo sabedoria para levar cura a pessoas adultas que estão com a criança ferida, machucada, precisando ser acolhidas por feridas que vieram ao longo da vida e descobriram que precisavam curar. E glória a Deus pelas que estão buscando cura, né? Filhos que foram abusados pelos próprios pais, filhos que foram negligenciados. E quando a gente coloca um zoom nessas histórias, a gente vê o quanto Satanás é astuto. E ele investe, né, em destruir a identidade de cada indivíduo, para destruir as suas vidas, através do seu emocional, através de doenças psicossomáticas, doenças que vão somatizando no corpo, por emoções não tratadas, não resolvidas. E nós precisamos, queridos, olhar o que a Bíblia diz. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus ele indaga seus discípulos e no versículo 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros discípulos diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Glória a Deus. Aqui Jesus ele interroga os discípulos intencionalmente. Ele faz essa pergunta e ele faz essa careação. E Pedro diz assim: Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. E a partir daquele momento, quando Pedro ele diz para Jesus quem Deus é, quem Jesus é, ele começa a receber de volta, né? Essa mesma identidade, ela começa a ser revelada, pois a verdade de Deus ela vem em porções. Nós só receberemos mais de Deus quando nós mergulharmos em mais dele, em querer conhecer mais dele. Quanto mais mergulhamos em Deus, mais conhecimento nós temos acerca de quem nós somos. Nós jamais teremos uma visão, uma revelação da nossa identidade sem primeiro olhar para a nossa origem, sem primeiro olhar para o coração do Pai, sem discernir o coração de Deus. Até no ofertar, quando nós ofertamos, quando nós entregamos uma oferta, nós precisamos discernir qual a nossa intenção em entregar uma oferta. Pois se nós não discernirmos, se a nossa intenção não for para agradar a Deus, para entregar a Deus essa oferta, pode virar uma outra coisa, pode virar uma oferenda e não uma oferta. A qualidade daquilo que nós estamos entregando, na intensidade daquilo que estamos entregando. Jesus vai para frente de um gasofilácio e observa as pessoas ali ofertando, entregando, e ele observa uma viúva pobre. Ele diz: eu garanto a vocês que essa mulher
entregou mais que todos os outros. Pois do seu tesouro ela entregou tudo que tinha. A qualidade naquilo que eu estou entregando, naquilo que eu estou fazendo. Qual a nossa intenção em buscar sucesso, fama? Está perdendo os nossos filhos, os valores dentro de casa. A Bíblia diz que aquela mulher não perdeu, não foi em outro lugar. Quantos pais dizem assim: olha, mas de repente o meu filho mostrou um comportamento. De repente, nada de repente. O Senhor nos entregou filhos, e Ele diz assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, para que quando ele crescer, não se desvie dele. Instrução é modelagem. Instrução é eu fazer e o meu filho observar de que forma eu estou fazendo. Eu fiz curso de panificação, e uma coisa me chamou a atenção, que os grandes chefes sempre usam balanças de precisão, e as medidas são rigorosamente atendidas. Se a gente errar uma medida, ou o processo de bater a massa, nós não obteremos o resultado da massa que queremos, ou a qualidade da massa, ou o processo do pão, ele pode não sair. É por isso que tem gente que, quando faz de qualquer jeito, não, eu já aprendi, agora eu vou só usar aqui no olho, aqui já tenho. Não vai sair igual, pois existe um padrão. Quando a Bíblia fala lá em Juízes 13, um anjo aparece para a mulher de Manoá e fala que vai dar um filho a ela. Ela vai dar notícia ao marido: marido, se isso for verdade, eu quero falar com esse anjo. E o anjo volta, ele disse assim: ei, você falou para minha mulher a verdade? Vai se cumprir? Vai. E quando isso se cumprir, como é que eu tenho que criar essa criança? Não era pai? Quem é que pode nos ensinar como criar filhos? É Deus, é Pai. Então ele recebe instruções de como criar o garoto, e ele foi preciso na forma como instruiu o filho. Às vezes nós queremos que o nosso filho venha para a igreja, que ore, que leia a Bíblia, que seja um avivalista, mas os nossos filhos não nos veem lendo Bíblia, não nos veem orando ou jejuando. Como é que vão aprender? Se isso é modelagem, se a Bíblia nos ensina. Olha, você tem que ir para a igreja. Ir para a igreja? Ir para a igreja é ensinamento, pois a igreja ela está aqui dentro. Nós somos a igreja. Quando nós oramos, os nossos filhos têm desejo de orar. Quando temos comunhão com Cristo, nossos filhos querem essa comunhão, eles querem viver isso, porque eles veem isso. Nós temos que olhar para o Pai e perceber que tudo que Ele criou para nós, quando nós começamos a conhecer, essa revelação ela vai sendo liberada. Se Deus te deu uma porção e você não usa, por que Ele vai te dar mais? Tem gente que pede fé para Deus, mas o que tem não tem usado. E nos nossos dias atuais, está difícil para os homens. Cada vez mais a gente vê homens. Ontem eu fui para uma atividade da escola da Valentina, e os pais tinham que chegar cedo lá, né? Tinha uma comemoração para os pais, e frio o tempo, e eu fui lá, fiquei olhando, e eu vi um pai, colocou um piazinho ali, acho que pouco mais de 1 ano, escalando uma corda, a mãe ali aflita do lado, e o pai super orgulhoso. E eu olhei para o tamanho daqueles, que pingo de gente, meu Deus. E o pai ali, vai lá. E a mãe morrendo. Meu Deus. Sabe qual é a função de um pai? É tirar o filho da barra da saia da mãe. É arrancar o filho da mãe, literalmente. Salmo 127 diz que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do nosso ventre e o nosso galardão. E fala assim: como flechas na mão de um guerreiro são os filhos da mocidade. O que um guerreiro fazia para encher a sua aljava de flechas? Ele ia no campo, escolhia as varas, cortava,
descascava as flechas, preparava, colocava para secar, aferia, né, o alinhamento. Então, intencionalmente, elas eram preparadas pelo arqueiro, e depois de pronto, enchia a aljava para depois fazer lançamentos. A preparação dos nossos filhos é no nosso caráter, é no nosso sim, sim, não, não, pois sim e não são limites. Quem ama, protege, quem ama, coloca limites. Amor e limites tem que andar junto. Dá tudo o que você puder para o seu filho. Encha ele de tudo que ele pede. E lá na frente, você vai ver o que você criou. Pessoas sem limites, que vêm para a vida achando que todos têm responsabilidade de dar o que elas querem e precisam. Pessoas egoístas. O mundo cobra caro de quem é despreparado. Se nós não sabemos educar os nossos filhos, um dia na vida alguém vai colocar freio neles. A vida vai colocar freio neles, né? E talvez mamãe não vai estar por perto, papai não vai estar por perto, pois nós precisamos saber lidar com os nossos filhos, né? Quando Caleb e Josué vão espiar a terra, que eles voltam, os dois voltam trazendo relatórios, né, positivos, verdadeiros, e os filhos deles viram isso. Lá na frente, depois que Caleb possui a terra de Hebron, a filha dele, Aquisa, ela casa com Antoniel, e ela chega para o pai, e o pai dá como possessões uma parte da terra, só que não tinham águas. E ela chega diante do pai: meu pai, o senhor é um homem valente, corajoso, o senhor é minha maior referência, mas me dê terras que tenham fontes superiores. Eita Deus! Nós precisamos, queridos, ensinar os nossos filhos a buscar fontes superiores, a ter referência, né, quando eles precisarem. Essa menina cresceu em um ambiente que viu o pai lutando por uma terra, por uma promessa, e no momento que o pai deixa uma herdade para ela, uma herança, ela diz: não, eu sei que o senhor tem, e se o senhor quiser, o senhor pode me dar. Tem coisas que às vezes os nossos filhos estão desconfigurados em algum momento da vida, e pais que ficam liberando palavras, dando nomes pejorativos para essas crianças, para os filhos. Se o seu filho, se sua filha não está dentro do propósito, começa a falar dele para Deus. Deus, essa menina é uma boa menina. Deus, eu creio na tua promessa que vai se cumprir. A tua palavra diz que é a minha herança, é o fruto do meu galardão, e eu não vou perder. Eu vou ver a minha filha santificada no altar, eu vou ver o meu filho longe dessas drogas, de todo vício, de toda compulsão, aqui no altar. O que eu preciso fazer? Me ensina como mudar tudo aquilo que eu não soube fazer. Porque às vezes, irmãos, muitos de nós achamos que os nossos filhos não têm que passar por aquilo que passamos. Mas será se o que você passou não foi o que te fez ser forte, valente, destemido? Talvez as habilidades que você carrega hoje não são pelas dificuldades, não é a luta dentro do casulo que faz, né, esse processo de mutação de uma lagarta para uma linda borboleta, voar. É a capacidade de enfrentar as dificuldades, saber lidar com elas, e elas vão lhe fortalecendo suas asas, lhe preparando para voos. Às vezes não, nós não queremos deixar os nossos filhos passar por experiência. Olha, não corra, você pode cair. Quantas mulheres estão reclamando hoje de maridos que não têm feito nada? Ah, meu marido, pastor, o que eu faço com meu marido? Mas lá atrás ela castrou o marido. Ah, o marido quer ir pescar. Não vai pescar não, lá tem mulher. Todo lugar tem mulher, irmã. Todo lugar tem mulher. E mais bonita que você, para informação. Tem umas feias que dói também, né? Mas seu marido não quer saber de mulher, ele quer saber de pescar. Ele quer distrair, ele quer desaparecer, ele quer ser homem, ele quer exercer o masculino.
Ah, eu vou comprar uma moto. Deixa o cara comprar. Deixa o homem ser homem. Eu quero comprar um barco. Ai, meu marido vai comprar um barco, não sei o quê. Minha irmã, pelo amor de Deus, deixa teu marido ser homem. Porque quando ele comprar um barco, ele vai comprar uma mansão para você. Ele vai ter força de homem, de ação. Ah, não vai. Lá no futebol tem um monte de piriguete. Baseado em que você fala isso? O julgamento precede de nós. Que insegurança. De onde vem essa insegurança? De onde vem essas acusações? Fala, Deus. Ah, irmãos, tem muita mulher que reclama, fica querendo ser dominante. Domina para você ver as dores que você vai carregar depois. Seja dominante, que depois as dores vão te dominar. Você vai ter um marido anulado dentro de casa. Você diz, meu marido é um banana. Não, foi você que fez ele um banana. Você queria um banana. Eu não estou batendo em mulher, não. Eu só estou falando aqui de paz e de como nós temos que olhar para os nossos filhos e saber que Satanás, ele quer trabalhar ou destruir a identidade dos nossos filhos. Porque se ele destruir a identidade dos nossos filhos, vai destruir eles. E a maior referência são os pais, é o comportamento dentro de casa. Um filho, uma filha que vê uma mãe dominando o pai, ela cria uma revolta dentro dela, uma rebelião dentro dela. E toda e qualquer rejeição é correspondida com rebelião. E essas rejeições são instaladas dentro de casa, dentro do lar. Permita seu marido comprar uma bicicleta, pedalar, jogar a bola, deixa ele passar 2 dias lá, volta cheio de carrapato, de carrapicho, todo ralado. Quando ele voltar, ele vai voltar com energia e com gás para ir trabalhar na segunda-feira e ganhar dinheiro. Eu vou te falar com uma coisa, 70% dos casos dos divórcios que eu tenho aconselhado são originados não é por falta de amor, não, é por insuficiência econômica. Pois quando a crise financeira bate em casa, as acusações vêm. E desde a queda do homem lá no Éden, as pessoas passaram a acusar um e os outros. Homem acusa mulher e mulher acusa homem, e sempre alguém está querendo responsabilizar alguém. E vão se enchendo de promissórias. Enchendo de promissória, acusações, e acusa ali, acusa lá, e por aí vai. Como nós então iremos fazer para mudar tudo isso? Eu quero ler um texto aqui para você, eu quero ser bem objetivo agora. Livro de Provérbios, capítulo 32, Provérbios 6, versículo 32 e 33 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Acharás açoite e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós entendemos o poder destrutivo da imoralidade na vida de muitas pessoas e muitos casamentos. Em Apocalipse, o capítulo 17, o versículo 3 ao 5, o 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes e blasfêmias, com 7 cabeças e chifres. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. E é aqui que eu quero trazer referência de um personagem chamado Judá, que se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo 31. E o interessante é que em Gênesis capítulo 37, começa dizendo assim: essa é a história de Jacó, e conta a história de José. Se você depois ler, você vai observar isso. A história de Jacó é a história de José. A sua história será a história que será contada para os seus filhos. Qual a história que os seus filhos estão contando sobre você? Qual a história? Qual a herança? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? E eu quero ler aqui esse texto de Gênesis 37, a partir do versículo 31, que diz assim: então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue e enviaram a túnica
talar de mangas compridas, fizeram-na levar seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou o seu pai. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aconteceu por esse tempo que... Eu já pulei aqui já um outro versículo aqui, mas eu vou continuar. Eu esqueci de colocar a referência aqui, mas estou colocando o versículo primeiro lá da frente de outro capítulo. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, filho de um cananeu, chamou Sua. Ele a tomou por mulher e possuiu a ela e concebeu a luz e deu um filho. O pai lhe chamou Tomou e concebeu e deu a luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, o qual nome foi Selá. Ele estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou para esposa para seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de seu irmão, compre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não deixar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá meu filho venha a ser homem. Porém diz, para que não morra também este como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tina, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina, pois vem tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve por uma meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: o que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dá-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, porém, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, e tirou de sobre si o véu, e tornou a vestir suas roupas de viuvez. Então enviou Judá o cabrito por mãos do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da sua mão, da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve nenhuma meretriz. Tendo voltado Judá, disse: não a encontrei. Então os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela guarde para si, porque não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste.
Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora da cidade e seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: conhece de quem é este selo, este cordão e este cajado? Reconheceu o Judá e disse: mais justa é do que eu, porquanto não dei selar meu filho. E nunca mais a conheceu. Petrúcia, pega um lenço para mim ali no banheiro, por favor. Queridos, esse aqui é um dos resultados da desobediência de um filho violento. Judá não entendia o comportamento do seu pai com José. E aí a gente tem que dar um mergulho em muitas coisas para a gente entender que a inveja, ela pode nos prejudicar. E eu falo uma coisa aqui para você. Se eu digo que eu amo a Deus, obrigado. Se eu digo que eu amo a Deus, que o Espírito Santo de Deus está em mim e eu odeio o meu irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho dúvida se o Espírito de Deus está em mim. Pois o maior mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Se eu não consigo amar o meu irmão que eu estou vendo, se eu guardo mágoa dele, se eu odeio ele, como que eu posso dizer que o Espírito Santo de Deus está em mim? Judá e os seus irmãos se incomodaram da forma como Jacó expressava o seu amor ao filho caçula. Isso gerou ciúmes. E eles planejaram então matar o irmão. Não tiveram, a coragem necessária por temor daquilo que poderia acontecer lá na frente. E tramaram uma falsa morte. Fizeram um falso velório. Você já imaginou? Você está chorando num velório ali que a pessoa não morreu? E você sabendo de tudo? Judá, ele não suportou ver o pai todos os dias chorando e pranteando por José. Porque todos os dias ele lembrava da mentira, da encenação desse falso velório. Venderam o irmão, Você já imaginou? Sem saber o que o irmão, como estava passando? O pior não foi isso, era ver todos os dias o pai recusar viver. Viveu ali um luto que ele não consegue sair. E os filhos não suportaram isso. Então Judá, ele sai de perto do pai. E você percebe aqui que ele vai lá em outros povos buscar mulher. E quando ele procura uma mulher, os seus filhos têm essa mesma compreensão de maldade, Você acha que quando Ló ele sai, da cidade, do pecado em que Deus vai lá e Abraão intercede, quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, que ele escapa de todo aquele mal que Deus dá livramento, a mulher dele, o coração, ela dá uma viradinha assim: o que eu estou deixando? A cultura do lugar tem um poder muito de mexer com as pessoas. E quando Ló chega lá na frente, as suas filhas embriagam ele, tem relação com o próprio pai. De onde vem esse ensinamento, queridos? De onde vem essa perversão? O diabo tem tentado destruir, a identidade das pessoas através da imoralidade. E quantas pessoas têm achado normal um abuso? Quantas pessoas têm achado normal, certos relacionamentos e padrões de comportamento? Quebra e princípios é o que tem feito isso acontecer. E nós olhamos aqui que Satanás, ele quer fazer o quê? Quer perverter a identidade de uma criança. Quer perverter a sua identidade para contaminar ela e para ela viver uma vida totalmente paralisada. Judá foi esse cara que não achava sentido na vida. Não suportou ver a dor do pai morrendo ali, sangrando pela morte de um filho, ele sabendo que o filho não tinha morrido, que aquilo era uma mentira. Toda mentira tira autoridade. Profeta vendido não tem autoridade, queridos. Você vê que a Bíblia diz que Jesus veio da tribo de quem? De Judá. Mas enquanto Judá, ele não teve revelação, enquanto Judá não se dobrou, ele não se tornou esse grande homem. Não se tornou esse grande homem. E aqui a gente vê esse cara descendo. E ele vai para onde? Ele vai para uma prostituta.
Olha o que aconteceu. O sogro tem relação com a nora sem saber que era ela. Quantas pessoas inconscientemente têm cometido erros e ciclos de repetições, têm destruído suas famílias. O selo, o anel de selar, né, era a identidade de uma família. Todas as famílias, eles tinham um brasão, um anel que identificava a identidade da família. E tudo que Satanás quer hoje é trabalhar na nossa identidade para nos ferrar. O que a prostituta pediu? Você vai me dar garantia? O que você vai deixar no meu altar aqui? O que você quer? Eu quero o seu anel de selar. Eu quero o seu cordão e o seu cajado. Eu quero a sua autoridade. Eu não quero só a sua identidade, eu quero a sua autoridade, porque se a sua autoridade estiver aqui, eu ferro com você e ferro com a sua família. A Bíblia diz que Onã se tornou mau. E a Bíblia diz que Deus matou ele, porque todas as vezes que ele tinha relação com a mulher, ele jogava o sêmen na terra. E Jesus vem da tribo de quem? De Judá. Os filhos dele, eles tinham que levar esse legado. Os filhos dele estavam atrasando a vinda do Messias. Todas as pessoas que não têm entendimento, que começam a parar a obra, estão morrendo e não sabem por que estão morrendo. Esses caras estavam barrando. E Deus não se agradou disso aqui. Porque a imoralidade, as mentiras foram fazendo parte do DNA da família. Qual o DNA que nós temos carregado para a nossa família? Qual o legado espiritual? Quais as heranças que nós temos deixado para os nossos filhos? E aqui nós olhamos o anel de selar, a identidade familiar, o direito de herança foi colocado em um altar de prostituição. E a Bíblia diz, aquele que é vencido torna-se escravo do vencedor. Há uma permuta que é feita. Pessoas que são vencidas pela imoralidade trazem permuta de quem? De Iemanjá, de Pombagira e de todos os espíritos de imoralidade. Essas pessoas irão ser conhecidas por essa identidade, por quem domina elas. E é aqui que Deus quer mudar a nossa natureza, a nossa identidade. Quantas pessoas não têm purificado as suas vidas e acham que o que tem feito em oculto, o que tem feito em secreto vai ficar ali mesmo. E a Bíblia diz que não há um pecado sequer que não venha a ser revelado. Pessoas que estão destruindo as suas famílias através de acordos, através de dinheiro mal adquirido, trazido para as suas casas. A Bíblia diz, maldito é aquele que ganha dinheiro indignamente, desonestamente. Os nossos bens, eles precisam ser ganhados com honestidade. A Bíblia diz, né, que o obreiro é digno do quê? Do seu salário. O dinheiro que nós ganhamos honestamente, ele traz bênção, ele não vai trazer dores. E o cordão de selar, ele é uma tipologia da identidade fraternal, que é a capacidade de construir relacionamentos, né? E esses relacionamentos são os relacionamentos vitoriosos. Ontem, eu recebo no grupo da minha família, minha irmã manda uma mensagem lá, olha, o fulano de tal, o pastor fulano de tal, está com a sua filha no hospital municipal, isso lá da nossa cidade. A gente precisa fazer alguma coisa, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Eu disse assim, aguarda aí que eu vou fazer uma ligação. E eu ligo para um amigo que trabalha em uma cadeira de autoridade lá no município. Diga, amigo, eu preciso de você. Tem a filha de um pastor, está precisando de um leito de UTI desesperadamente. Ele diz, em 10 minutos, peça para alguém me ligar, que eu resolvo isso. Em 10 minutos, a porta da UTI foi aberta. Por quê? Porque eu tinha um contato. A informação chegou a mim, eu tinha um contato de um amigo. E eu tinha credibilidade com esse amigo. E a porta se abriu e a filha do pastor foi atendida. Quantas vezes, irmãos, esses relacionamentos que nós construímos não têm abrido portas para nós? Nós precisamos construir amizades que sejam saudáveis e que venham ser motivo de glória na vida das pessoas. Quando as pessoas nos olharem, que elas têm um desejo de ter uma vida em Deus igual nós temos. Que as nossas atitudes falem mais do que nossas palavras. Que a nossa maneira de viver em Deus
consiga trazer as pessoas para desejarem viver nesse ambiente de glória, pois as pessoas estão nos observando, e aqui esses relacionamentos que são duradouros estavam sendo vendidos, estavam presos em um altar de imoralidade sexual, e isso corrompe a personalidade de uma pessoa. A terceira coisa aqui foi o cajado, pois o símbolo do cajado aqui é o ministério pastoral, é o ministério que nós exercemos, né? É o sacerdócio no lar, é o chamado de Deus, é a capacitação divina para realizar coisas. Aqui foi colocado em um altar de imoralidade. Quantas vezes as pessoas não percebem que estão perdendo a sua identidade, estão destruindo os seus filhos, porque por debaixo dos panos estão trazendo tesouros mal adquiridos para o seu lar, porque nas ocultas estão tendo relacionamentos extraconjugais, estão traindo famílias, estão traindo filhos, estão criando os seus filhos fora da disciplina do Senhor. E quando a gente fala de disciplina, não está falando de castigo, está falando de instrução. Para que serve, né, as doutrinas? Doutrina não serve tem pessoas que dizem assim, doutrina, isso não tem na Bíblia. A doutrina serve para preservar, irmãos. E a Bíblia diz aqui que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. A doutrina tem a missão de colocar a pessoa em um lugar de proteção. É por isso que os limites que nós colocamos no nosso filho, coloca ali, é uma doutrina que a gente impõe. Você não pode fazer isso, você tem que chegar a tal hora. É uma doutrina, né? Meu pai fez isso muito comigo. Eu achava meu pai injusto. Eu muitas vezes critiquei o meu pai. E tudo que eu critiquei o meu pai, eu fui pior do que ele. Não estou dizendo que ele foi ruim, mas naquilo que eu critiquei, eu errei várias vezes mais que ele. Porque quando nós criticamos os nossos pais, nós estamos entrando em julgamento. Nós quebramos a lei da hierarquia e da autoridade. E na lei da hierarquia e autoridade, ela nos ferra, ela vem contra a gente. E aqui Judá tinha quebrado essa lei da hierarquia, né? Contra o pai, se rebelado contra o pai, mentido contra o pai, julgado o pai na forma de criar os seus filhos, e acabou que os seus filhos foram pior ainda. Jefté, quem estava aqui ouviu a ministração de Jefté? Jefté foi filho de uma prostituta, teve um pai, né, que foi passivo, indiferente, mas ele foi pior do que o pai dele, pois ele matou a própria filha. O pai dele não matou ele, não abortou ele, não. Quantos de nós temos deixado de orar pelos nossos filhos? Queridos, quantas vezes eu acordo na madrugada e eu tenho sonhos, Deus fala comigo, eu levanto, vou ali na cabeça da minha esposa, coloco a mão devagarinho, coloco a mão, eu fico fazendo ali declarações, eu dobro o joelho ali, eu no mundo espiritual eu estou repreendendo, porque eu sou o sacerdote da minha casa, e eu sei que o efeito dessas palavras, desse posicionamento vai guardar a minha casa, né? Quantas vezes, tem uma pandemia, tem uma epidemia, tem isso e aquilo, eu digo aqui na minha casa, eu passo o sangue de Cristo nos portais da minha casa, nos umbrais da minha casa, na minha casa essa praga não vai entrar, eu declaro que Cristo aqui vai ser o meu escudo, a minha proteção, a minha torre forte. Eu tenho provado, vivido o livramento de Deus. Quantas vezes nós deixamos de confiar em Deus e confiamos na nossa habilidade, nós confiamos no nosso braço, queremos fazer do nosso jeito e deixamos de colocar diante de quem sabe criar filhos, de quem é pai de verdade, quem tem sabedoria, instrução e poder para nos ensinar como resgatar os nossos filhos. Judá foi esse pai que não vigiou, que julgou, que veio com as mãos cheias de promissória para o pai e acabou destruindo os seus filhos. Ló foi esse homem permissivo, que permitiu as suas filhas ir para um lugar de imoralidade, não protegeu a sua casa. Quantos pais têm perdido a sabedoria, não têm protegido os filhos, têm perdido a sua casa? Noé ouviu Deus e salvou a casa dele. Noé passou entre 100 e 120 anos construindo um projeto de Deus, e quando ele terminou aquele projeto, só durou 1 ano. Mas ele colocou a família dentro dele, ele salvou a família dele. O que precisamos fazer hoje para salvar a nossa família? O que precisamos fazer hoje para trazer os nossos filhos de volta? O que precisamos fazer hoje para salvar o nosso casamento, para salvar a nossa essência, para não entrar em um local onde Deus não queira que a gente habite ali?
Olha só. Chega um oficial romano e chega para Jesus e intercede por um servo. E Jesus diz: eu vou com você. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu lar. Tem muita falcatrua, muita coisa errada. Eu não quero ser desonroso com o Senhor. E eu entendo sobre a autoridade. Se o Senhor me der uma palavra, eu sei que vai acontecer. Eu sei que vai mudar tudo lá. Se o Senhor disser assim, vai que ele vai ser curado, eu vou voltar e ele vai ser curado, pois eu também tenho autoridade. E se eu der uma palavra a um dos meus oficiais: olha, vai lá e volta, faz, cumpre, ele vai fazer assim como eu pedi. E eu sei o poder que o Senhor tem, a autoridade que o Senhor tem. Se o Senhor liberar uma palavra, ela vai acontecer. E Jesus diz: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Marcos 11, 24. O Senhor Jesus diz: acerca de qualquer coisa que você orar e pedir, creia que já recebeu. Você está crendo no milagre? Você está crendo naquilo que Deus está fazendo ou vai fazer na sua casa? Se coloque de pé. E é por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias nós teremos filhos que iriam ganhar o coração dos pais. Temos que trazer adoração para dentro da nossa casa. Nós temos que queimar na presença do Senhor. Não existe vida fora de Deus. Não existe esse conto de fada que muitos romantizam. Homem tem que ser homem, tem que ser sacerdote. Homem tem que ser provedor. Homem tem que se arriscar. Eu vejo quantos jovens hoje têm dificuldade, né, de namorar ou de se posicionar. Primeiro porque estão sendo doutrinados. Meu filho, você vai estudar, deixa comigo, que quando você tiver gagá, caindo os dentes, formado, com a casa, rico, aí eu deixo você casar. Basicamente isso que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Vai estudar, o mais importante. Estudar é essencial. Mas qual é o melhor momento sexual da vida de um jovem? Esse momento que os pais estão dizendo: estuda, não tem nada não. Vai se sujando, se contaminando, se prostituindo aí. E lá na frente, como é que fica essa geração, irmãos? Incentive o seu filho a ser homem. Comece a levar ele para o trabalho, ensine habilidades para ele. Comece a dar comando, dê comandos para ele. Você vai casar novo, quando você se tornar maior, independente, você tem que casar, você tem que arrumar emprego, você constitua a sua família. Nós não constituímos. O nosso propósito é gerar filhos e lançar ele. Um lançador de flecha é quem ensina os seus filhos a ter família. Quantos pais hoje nós conhecemos que têm filhos de 40 anos dentro de casa, cheios de dores, de traumas, de medos, com freio de mão puxado, que não consegue no supermercado da esquina comprar um pacote de café? Medo, porque protegeram demais, amaram demais. Nós, por amarmos demais, adoecemos muito dos nossos filhos, por tentar proteger demais. Vamos trazer a essência, irmão. Vamos lançar nossas águias, vamos lançar nossas flechas. Os nossos filhos não se perderão, pois nós temos um Pai que nos ensina como ser pai, como ser mãe. Dentro da Trindade, a pessoa que mais representa a maternidade, que mais representa é o Espírito Santo. Que mais se identifica com o feminino é o Espírito Santo. Vamos trazer essa essência. Deus é um Pai que acolhe, que nos ensina a ser mãe, que nos ensina a ser pai. Feche os seus olhos onde você está. Sabe, diga assim, diga dentro de você mesmo: Deus, eu me arrependo hoje pelas falhas, por ter ensinado os meus filhos de maneira errada. Mas me dê sabedoria hoje. Me instrui hoje no caminho em que a tua sabedoria transborde na minha vida, para que eu possa remir essa vida que um dia eu não soube ensinar, ou que eu permiti que demônios entrassem na minha casa e tentassem roubar os meus filhos. Eu me arrependo e eu quero declarar que a minha geração é uma geração eleita, geração bendita,
E eu tomo posse dessa palavra do Salmo 127. Os meus filhos, eles não são só o fruto do meu ventre, eles são meu galardão, eles são a minha herança. E a minha herança, eu vou ver os filhos dos meus filhos, eu vou ver os meus netos. Ela é geração eleita, geração bendita, pois as misericórdias do Senhor, elas se estendem a 1000 gerações dos que amam e guardam os seus mandamentos. E de olhos fechados aí, eu quero que você libere palavras de dentro de você, que você libere os rios que estão dentro de você, e comece a profetizar agora na sua casa a mudança no seu lar, a mudança que precisa na vida dos seus filhos. Comece a declarar salvação, posicionamento, comece a chamar, pois assim como nós chamarmos, assim acontecerá. Comece a dar nome para aquilo que precisa acontecer, para a mudança que precisa acontecer, para o sim que você precisa dar, para o posicionamento que você precisa tomar hoje. Diz: Deus, hoje eu decido. É uma decisão que vem do céu, e eu sei que o Senhor me dará força e sabedoria para executar de acordo com a tua vontade e o teu coração. De olhos fechados, começa a liberar a transformação na sua casa, pois o que tem poder na boca de Jesus tem poder na sua boca também. A autoridade nos seus lábios, a autoridade em você, há fogo dentro de você, há um poder que transcende dos céus através de Jesus na sua vida, e você tem poder para mudar essa história. E eu te chamo nesse momento para que você receba essa graça, que você receba essa cobertura. Se você que está aqui me ouvindo nessa manhã quer renovar a sua aliança com Jesus, durante esse louvor você pode estar saindo e vindo aqui à frente. Eu quero me reconciliar, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E feche os seus olhos, e você vai sair do seu lugar, o lugar onde um dia você ficou paralisado em um abuso, o lugar onde um dia você ficou paralisado sem uma ação, sem tomar uma decisão, você se calou até hoje. A Bíblia diz que aquele que encobre os seus pecados e as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Temos que abrir a nossa boca a fim de sermos sarados. Se permita nesse momento fluir através desse louvor. Os pedaços pelo chão, eu era caos, casa de destruição, coração ferido, machucado por palavras vãs, distante, sozinho, perdido, sem direção. No céu apenas nuvens negras, anunciando mais uma tempestade. Então você apareceu iluminando na escuridão, segurou a minha mão, me levantou do chão, me salvou, me curou, e antes de terminar a obra, você sorriu pra mim. Jesus sorriu pra mim. Jesus me salvou de mim. Jesus me salvou de mim. E aonde havia rancor, brotou a
quero convidar você que precisa que Jesus salve alguém na sua família, que precisa de uma mudança em um membro da sua família, que quer vir aqui intercessoriamente, diz assim: Senhor, hoje eu me posiciono como essa pessoa que vai levar essa declaração. Hoje eu decido ser salvo por Jesus. Eu decido salvar o meu casamento. Eu decido salvar os meus filhos. Eu decido salvar os meus pais. Eu decido salvar o meu irmão que está perdido. Que você saia do seu lugar e venha representar essa pessoa aqui. Que você saia nesse momento de onde você está e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Você que quer representar um pai, a mãe, um filho, seja quem for, alguém que você precisa de um milagre na vida, que você precisa de uma ação do Espírito Santo, você diga: eu vou me colocar aqui intercessoriamente, pois eu sei que o Espírito do Senhor está sobre mim. E nesse momento de oração eu me posiciono, declarando que os anjos do Senhor vão visitar os lugares de necessidade, na minha vida, na minha casa, na vida dessas pessoas. Eu quero receber esse milagre hoje, nessa manhã. Eu quero profetizar na sua vida, que está aqui à frente. Papai, nós nos unimos em oração e ministramos esse momento em concordância. Entramos em concordância aqui pelo teu agir, pelo teu trabalhar. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos, através de cada pessoa aqui representando uma causa, uma pessoa, uma família. Nós estamos declarando que nós estamos recebendo nesse momento socorro, a tua provisão, a tua mão poderosa. Que os teus anjos tirem nesse momento de todo o altar onde tem um crédito de injustiça, onde um sangue foi derramado, onde existe uma promissória, onde existem acusações a nosso respeito, de nossas famílias, do nosso casamento, acerca de quem somos, da nossa identidade, ou de quem representamos aqui intercessoriamente. Nós pedimos o teu favor e tomamos uma decisão hoje de alcançar o teu favor, a tua mão poderosa. Recebemos assim, Senhor, e reivindicamos a vitória da cruz, quando de uma vez por todas o Senhor triunfou sobre principados e potestades, através da sua morte, ressurreição e glorificação. Recebemos assim essa vitória na nossa vida para agora, para esse dia, e que a tua mão venha nos tocar cada vida aqui representada, a cada família. Nós recebemos essa graça, recebemos essa proteção, recebemos essa cobertura, recebemos o favor do céu. Declaramos todo o ciclo de escassez se encerrando hoje. Recebemos as janelas dos céus se abrindo. Recebemos a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Recebemos os celeiros do Senhor, a transformação. Em o nome do Senhor Jesus, nós recebemos esse poder. Que você abra as suas mãos assim, ó. Pega aqui. Eu declaro essa chave na sua mão, que vai abrir portas nessa manhã, nesse dia. Eu declaro que essa chave que você recebe vai te acionar em lugares de provisão, de direção, de restauração, e que você receba essa capacidade de transbordar, não só na sua vida, mas de outras vidas mais. Pastor Panda, chega aqui. O senhor pode ministrar as bênçãos aqui. Dê uma salva de palmas ao Senhor.